Fala meu povo, beleza? Sou eu aqui, Thiago Carmona, mais uma vez para trocar uma ideia com vocês. E hoje eu queria falar sobre infância. Esse período que as pessoas tratam com a nostalgia, né? Quem nunca ouviu alguém falando com uma criancinha, época boa, era a minha infância, e ele começa a relatar as coisas boas que existiam na infância dele. E eu gostei, a minha infância foi boa, não posso negar. Tinha umas coisas muito legais na nossa infância. Eu vivi numa época que os pais mandavam a gente ir pra rua, porque era um momento que eles tinham sossego dentro de casa, entendeu? Vai pra rua, menino, vai jogar bola, fica na rua, volta só quando o sol estivesse pondo. E aí a gente voltava pra casa. Hoje é o contrário, hoje a gente faz tudo pros meninos ficarem dentro de casa com medo de ir pra rua. O mundo tá ficando bem melhor, com certeza. Mas quando eu falo assim, a minha infância foi legal, mas não era tudo mar de rosas, né? Eu tenho muita dificuldade de tratar criança como essa coisinha lindinha, pura e inocente, um anjo do céu. É claro que eles têm mais inocência, é claro que eles são muito menos maldosos que a gente, mas tudo que tá na gente já tá mesa ali, ó. E eu tiro com base a minha pessoa, porque eu na minha infância tinha algumas coisas que eu fiz que eu tenho uma vergonha danada, né? Aquelas mentiras que a gente contava, né? Que criança aí que nunca contou uma mentira? E o pior que a mentira, ela tem um problema. Quando você conta uma e dá certo, você se acha o cara e aquilo ali vai ampliando, né? Um abismo vai chamando outro abismo. Eu lembro que uma vez eu não queria ir pra aula, eu estudava à tarde e eu não queria ir pra aula. Aí o que eu fiz? Eu fiquei deitado debaixo de um tanto de coberta, esquentei bem o meu corpo e falei com a minha mãe que eu tava com febre. Só que minha mãe é uma técnica de enfermagem, ela não ia cair nessa. Primeira coisa que ela mandou foi pegar o termômetro pra pôr pra medir a temperatura. E quando ela veio com o termômetro, ela tava fazendo almoço, eu falei, gente, agora ela vai descobrir. Eu tô quente, mas não vai dar essa diferença toda. E aí, uma mentira chama a outra. Eu falei, ela tá fazendo almoço, eu corri na cozinha sem ela ver, enfiei o termômetro dentro do arroz. Aquele tem bateu 44 graus assim, pá! Depois eu vim equilibrando, quando ela chegou eu tava com uns 38, 30, quase 39, ela ficou muito preocupada e naquele dia eu não fui pra aula, eu fiquei em casa, deitado, melhorei rapidamente e ela achou estranho. Depois, mais pra frente, porque o problema não é mentira, você não pode acostumar com a mentira. Eu tentei fazer o negócio de novo, só que da segunda vez eu me enganei e deixei o termômetro muito tempo dentro do arroz quente, ele estourou. E aquela panela maravilhosa de arroz que minha mãe estava fazendo se transformou num arroz com mercúrio e vidro despedaçado. E ali naquele momento eu aprendi que a mentira é uma merda, porque uma hora você é pego e aí você tem que ter a hombridade de se entregar. Eu me entreguei para minha mãe naquela hora. Eu aprendi isso lá atrás, cometendo um erro, que é coisas que pessoas hoje em dia não aprenderam. Afinal de contas, se você põe dinheiro dentro da bunda e é pego, não dá para falar que você estava escondendo por causa dos seus funcionários. Né? Então eu aprendi lá atrás, a infância tem isso, a gente tem que trazer alguns aprendizados da infância. Quando eu falo esse negócio de criança, que criança é um mini ser humano com todas as maldades que a gente já tem dentro do coração, só que elas são mais puras, não são tão mais maliciosas. Quando eu falo isso, eu aprendi com quem? Comigo e com os meus amigos. Não sei se você lembra, tinha uma coisa que a gente fazia quando era criança que era assustadora, encher uma bola de areia. Quem nunca fez isso com um amigo? Você enchia uma bola de areia de todo tamanho, o cara que chegou atrasado da hora da pelada, você rolava a bola naquele morro e falava, chuta aí! E o cara vinha correndo. Teve um dia que nós fizemos isso com um amigo nosso, que quando ele chutou a bola, ele deu quase um xangô e caiu de cara no chão, porque a gente enchia a bola de areia e mandava os outros chutar. E a gente ria pra caramba. Infância é uma coisa maravilhosa. Eu lembro de algumas coisas que eu fazia na minha infância. Hoje vai ser um vídeo de exemplo para as crianças que assistirem isso aqui. Exemplos ruins, né? Vamos deixar isso bem claro. A gente pegava traseirão no ônibus. Eu sempre fui muito cagão, eu tenho que confessar. Eu nunca gostei desses negócios que era muito arriscado, não. Eu andava com a turma que adorava surfar em cima do ônibus. E quando eu vi aquele tempo, não sei se você sabe, surfar, o cara entrava dentro do ônibus, saía pela janela e ficava lá em cima, surfando em cima do ônibus. Essa onda, eu nunca fiz isso. Eu sempre me reconheci como um bom mineiro que não tem praia e não sabe surfar. Olha como ser cagão às vezes te livra. Mas pegar uns traseirão, agarrar no ônibus ali, a gente já fez isso. E eu parei
E eu parei com isso o dia que tava eu e um primo meu, nós resolvemos pegar os dois traseirão na mesma bicicleta. Eu sentado no quadro, meu primo no banco, eu segurando no ônibus e meu primo guiando a bicicleta. O ônibus subindo numa velocidade razoavelmente boa, nem muito rápido, nem muito devagar, chegaríamos rápido, assim pensamos. De repente, um buraco. Parafraseando Carlos Drummond de Andrade, tinha um buraco no meio do caminho. A roda dianteira da bicicleta entrou naquele buraco e nós três, eu, meu primo e a bicicleta, viramos um embolado caído no chão. Foi tanto ralado no corpo que ali eu aprendi que se eu não surfava, eu também não sabia segurar no ônibus, que não era uma coisa para fazer. Mas essa é a infância, a nossa infância, coisa maravilhosa a infância, né? Como eu gosto de falar, quem aqui nunca brincou de esconde-esconde? E aí num determinado momento, o cara ia contar e todo mundo combinava de ir embora pra casa e deixar o cara procurando todo mundo. Eu acho que tem gente procurando gente aí até hoje aí no meu bairro. Porque era muita palhaçada. A época de papagaio no meu bairro, eu nunca gostei muito de soltar papagaio. Eu sou meio do contra, o pessoal fala. E para algumas coisas eu sou meio do contra, que é um argumento maravilhoso, como eu sempre digo. Se você quer vencer uma discussão, fale que a pessoa é do contra. Né? Porque quando a pessoa olha para mim e fala, Thiago, você é muito do contra. Se eu discordar, eu comprovo o que ela falou. Se eu concordar, eu comprovo o que ela falou. E se eu ficar calado, quem cala consente, eu comprovo o que ela falou. Ou seja, quer vencer uma discussão, fala que a pessoa é do contra. Mas eu sou meio do contra para algumas coisas e para soltar papagaio eu era muito do contra. Porque o que eu gostava do papagaio era de ver ele voando e fazendo lá as manas. Eu não gostava de cortar o outro papagaio. Então isso me dava uma raiva do nada, porque eu botava um papagaio, eu era ruim do negócio, daqui a pouco passava um e cortou e parou pela rabiola, e menino correndo desesperado, atropelando carro para pegar papagaio. Então nunca achei graça disso. E eu conheci um rapaz, mais ou menos da minha idade, eu tenho que falar isso, como que é a importância do bom humor, né? E ele, com certeza, esse bom humor veio da infância dele, porque ele sofreu uma tragédia terrível na vida por causa do papagaio. Eu conheci ele, ele não tem os dois braços e nem uma perna. E como que isso aconteceu? A gente estava num evento, ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar e eu acabei, ele é muito espontâneo, muito feliz, muito alegre. Eu perguntei para ele como que aquilo tinha acontecido, ele falou que moleque soltando papagaio, um papagaio agarrou no fio e ele pegou uma barra de ferro e tentou tirar o papagaio do fio. Ele era uma criança, gente, ele não tinha obrigação de saber não, mas ele aprendeu da pior maneira possível. Ele contou que ele só não morreu porque a barra de ferro derreteu a mão dele. E ele conta com essa leveza, assim, a gente fica olhando regalado e ele conta com essa leveza, porque a barra de ferro derreteu a mão dele e soltou, ele não morreu, mas aí ele perdeu os dois braços e uma perna. E eu nunca vou esquecer a frase que ele me falou depois de contar toda essa história. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, mas pode ficar tranquilo, porque o pinto tá funcionando, que é uma beleza. Olha como é que a mente do homem é assustadora, né? Mas por outro lado é uma maneira de ver o copo meio cheio, né? Ah, mas a infância é uma coisa maravilhosa. A gente jogava vôlei na nossa rua, atravessava aquela rede de vôlei, quase não passava carro, arriscava o chão. Era um playground, tinha uma alegria. Claro que tinha umas coisas. E a coisa mais legal de jogar vôlei na rua não era nem jogar o vôlei. Por isso que eu falo dessa maldadezinha que já tem nas crianças. Sabe o que a gente mais gostava na rua? Era quando passava um carro esporadicamente, na hora que a pessoa tava passando, todo mundo falava, baixa a cabeça! E o Jacu dentro do carro fazia assim, abaixava a cabeça. E a gente ria igual menino. Até porque a gente era menino mesmo, a gente tinha que rir igual menino mesmo. Por exemplo, hoje em dia os meninos querem dar uns beijos na boca, como é que eles fazem? Eles chegam e beijam. Um beijo, eles estão beijando, tem Tinder, a menina de 12 anos namorando, é uma coisa doida. Na nossa época, nesse momento, era mais pureza. Se você queria dar um beijinho, você tinha que dar um jeito de entrar naquela brincadeira que juntava os meninos e as meninas, justamente para dar uns beijos, né? Não sei se você já brincou que era pera, uva, maçã, salada mista, e você tinha que ir escolhendo, né? Eu não sei se é a mesma brincadeira, tinha uma outra que
que tampava o olho, é essa. E aí você combinava com seu amigo para apertar o seu olho na hora que fosse a menina que você queria beijar. E era muito bom, porque os amigos, essas crianças puras e maravilhosas, eles sempre apertavam naquela que você não queria chegar perto de jeito nenhum, e você saía beijando a boca que você não queria, mas era um beijinho, um selinho, tinha uma pureza, mas na cabeça já tava querendo tudo as mesmas coisas também, porque o ser humano é muito igual nesse aspecto. Mas isso tudo que eu tô falando sobre a infância é para terminar falando sobre isso aqui. Foi algo que eu vivi recentemente. Na rua que eu moro até hoje, que foi aonde eu fui criado, tinha uma árvore que era a nossa árvore, a minha árvore, a árvore da minha infância. Eu não sei se você teve uma árvore da sua infância, mas eu tive uma árvore na minha infância, uma árvore que me marcou muito. Era uma árvore comum, não tinha nada demais, uma árvore na sua difícil missão de ser árvore. Tá certo que as árvores lá da Amazônia tá com a missão mais difícil, mas era aquela árvore simples na sua difícil missão de ser árvore. Ela não era nem muito grande, ela não era nem muito pequena, mas era uma coisa que eu achava linda, porque às vezes batia um vento nela, ela ficava, o vento balançava os galhos dela, eu viajava ali que ela estava escutando Sepultura, porque mente de criança é uma coisa maluca. Na nossa mente as nossas lógicas são muito doidas. Eu moro no Barreiro, quem conhece aqui o Barreiro, Belo Horizonte, nós temos um Cristo Redentor no Milionários. Eu nasci olhando para esse Cristo, de frente para ele sempre, e na minha mente de criança, para mim o mundo era até ali no Cristo Redentor e depois era só água, porque eu nunca tinha ido lá, eu era moleque, eu era criança. Então aquela árvore, ela foi muito importante, sabe? Naquela árvore, quando eu apanhei do menino novo que chegou e me deu um soco na beiça, eu escondi em cima daquela árvore. Naquela árvore eu escrevi as primeiras iniciais, eu e fulana, que nunca me deu bola, mas eu escrevi lá porque eu queria ter a ilusão, eu viajava naquela árvore. A infância e aquela árvore fez parte da minha vida. Nessa árvore, eu e o meu melhor amigo de infância, depois de jogar horas e horas de bola, subíamos para cima dela e ficávamos lá em cima disputando e competindo sobre tudo que a gente podia competir, porque os grandes amigos de infância, a única coisa que eu sabia era competir um com o outro, né? Então eu vivenciei muita coisa nessa árvore e ela faz parte da minha infância, sempre fez parte da minha infância. E um dia eu saí daqui de casa e olhei para cima e essa árvore não estava mais lá. Cortaram a árvore e eu fiquei muito triste, lembrando de tudo que eu vivi com aquela árvore na minha infância. E aí eu tive que confessar que eu fui bem nostálgico, do jeito que a maioria dos velhos é com a infância, com saudade daquele período. Mas eu consegui imaginar isso tudo que eu estava conversando, e aí eu acabei agradecendo a árvore, porque uma das coisas que aquela árvore me ensinou foi a imaginar, a pensar, a usar a criatividade, porque em cima dela eu podia ser qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Eu lembro que passava o filme do Tarzan e eu sempre ia depois pra cima da árvore e tal. Ficava bravo com os amigos que falavam que eu tava mais pra Chita do que pro Tarzan. Mas independente disso, essa árvore me ensinou a imaginar, a ter criatividade e a saber que a gente não pode esquecer das coisas que passaram. Beleza? Grande abraço, valeu, até o próximo.